Mais uma longa live, mais um jogo longo, mas com vitória brasileira, 3-1. E como já é de praxe, vamos escolher aqui o destaque Melita, que vai rodar aí as redes sociais do Webvôlei nessa vitória brasileira, 3-1 sobre a Polônia. E acho que vai ser difícil tirar da Ana Cristina, hein? 26 pontos. Cafeteria na Cristina, hoje servindo Melita para tudo quanto é lado. Jogou muita bola, né, cara? Principal pontuadora do Brasil desde o primeiro set. Jogou muita bola, principal referência ofensiva, como oposta nos dois primeiros sets, mas atacando a maior parte do tempo na entrada de rede. É uma jogadora que tem um peso de ataque que realmente chama a atenção, impressiona. Jovem ponteira barra oposta brasileira, mas já com responsabilidades de veterana. Principal pontuadora do jogo, 26 pontos, 23 em ataques, com 47% de aproveitamento, apenas 3 erros, esses erros contabilizados entre bolas para fora e bloqueios sofridos. E falar em bloqueios, 3 pontos para ela, só bloqueou menos do que a Júlia Kudes na partida. Amigos, quero falar um pouco de Rosa Maria também, hein? Importante para essa vitória, crescendo ao longo do jogo, né? Não começou tão bem, mas subiu o aproveitamento e terminou com uma pontuação interessante. E mais do que números, rodando bolas em momentos importantes, desafogando um pouco essa tendência do Brasil de jogar muito na Zona 4. Eu concordo contigo, Bruno. Em um momento do início do 4-7, eu cheguei a falar que ela tinha ali 14% de aproveitamento. Ela termina o jogo com quase 40%. Ela foi muito importante para o Brasil reagir nessa parcial final, né? Porque o jogo estava ficando muito dependente da Aninha. A gente viu pouco hoje Julia Bergman sendo sobrecarregada nos ataques. Então o Brasil estava rodando muito bem com a Aninha, mas chegou um momento do jogo que a Polônia também já sabia, né? Que era bola para a Aninha. E apareceu... E vou lembrar o momento do Guja aqui. Eu acho que a Rosa, ela muda quando ela solta os cachorros. Quando ela resolve desabafar, eu acho que vem uma outra Rosa. Uma Rosa, às vezes, mais corajosa, uma Rosa que encara bloqueios muito maiores do que ela, e uma Rosa que foi importante. Eu acho que, assim, o jogo de hoje, para mim, ele traz uma reflexão de outros momentos da segunda etapa. Lembra quando a gente falou assim, ganhamos a Helena, ganhamos a Luzia, eu acho que ganhamos de novo a Rosa. E por que não? Ganhamos também a Natinha, que teve uma importante passagem no jogo, não que a Marcele vinha jogando mal, mas no momento que o Zé resolveu mudar. Então, assim, eu acho que a gente consegue, no decorrer dessas etapas, trazer mais jogadoras para fazer parte de uma rotação, que a gente sabe que vai ser importante em outros momentos. E só antes do Gurja, rapidamente, para mim, Daniel, foi outro acerto do Zé essa mexida nas líberos, tá? E de novo, né, destacando, Marcele não estava mal, mas ela poderia ter defendido mais. E isso começou a se refletir na recepção, que também não quer dizer que ela começou a quinar. Então acho que é muito da sensibilidade. E quando o Zé fez a mexida, eu concordei muito. Eu não cheguei a falar sobre isso aqui, mas já estava pensando nisso. Olha, de repente é jogo para a Natinha, e para mim o Zé hoje foi muito bem nessa mexida. Sobre a Rosa, cara, eu acho que a vantagem que ela leva em relação às outras opostas, hoje apenas a Kizzy, né, relacionada à disposição, é porque ela erra pouco, cara. Ela tem essa adaptabilidade maior do que as outras atacantes, né? A variação dessa bola na saída tem acontecido com bastante constância, essa bola hora mais curta, hora mais alta, hora mais espetada, e ela consegue se adaptar melhor sem errar. Ou ela derruba, ou a bola mantém-se em jogo. E com a formação que o Zé tem tentado, com a Ana Cristina na saída de rede, e a Helena e a Júlia Bergman passadoras, as ponteiras, o Brasil apresenta pouca efetividade na recepção, vulnerabilidade na recepção, e ainda tem que ficar fazendo ajustes táticos, porque a Ana Cristina é muito mais atacante na entrada do que na saída, então ela nas oportunidades, nessa formação como oposta, ainda se apresenta praticamente como uma ponteira atacante, né? Atacando na zona 4, atacando no fundo meio. Então, ao meu ver, não descarto a possibilidade de 3 ponteiras, mas com estas opções que o Brasil tem hoje, para mim seria muito mais interessante a Helena na saída do que a Ana Cristina. Teria que fazer menos movimentações táticas para apresentar essa formação. E também entendo, com a análise do Bortoleto, que trouxe há pouco,
que ganha a Rosa. A Rosa é uma atleta que tem suas responsabilidades, já cumpriu a função com muito peso e se apresentando bem em outras oportunidades e erra pouco. Então, acho que contra a Tailândia, a tendência maior é que o Brasil repita essa formação que terminou em quadra, com a Rosa na saída e a Júlia e a Ana Cristina na entrada. Tem muito mais probabilidade essa formação do que ele voltar a atuar inicialmente com 3 ponteiras em quadra. E vou já trazer aqui uma discussão, já que o Guja já falou um pouco desse próximo jogo. O Brasil fará 3 jogos em dias subsequentes, vencendo uma dificuldade para muita gente nessa VNL. Será que esse jogo com a Tailândia também não é um momento para a gente dar uma olhada fisicamente se alguém está precisando, para já pensar nos Estados Unidos? Por exemplo, Ana Cristina. Inicialmente não, tá, boss? Eu acho que pode sim promover algum descanso, mas dependendo de como vai descorrer a partida. Se o Brasil conseguir, por méritos, impor o ritmo e o jogo se apresentar numa maneira mais tranquila, aí sim, aí eu acho que deve sim promover descanso, e não só para Ana Cristina. Julia Bergman certamente também vem sendo bastante exigida e deve sim estar na gravata. Será que a gente vê Abaço, então, em quadra contra a Tailândia? Eu ainda sou da opinião que inicialmente não, mas eu também acho que não. No decorrer da partida, se a facilidade se apresentar no marcador, deve sim rolar aí essas substituições. Por característica, né, o Zé começa sempre com força máxima, né, entre aspas, né, então eu concordo com a tua análise, Gurja. Mas, pelo que vocês estão falando aí, acho que seria muito coerente dar um pouco de minutagem também para Baço, caso o Brasil consiga abrir no marcador, né? E até pensando nesse confronto direto com os Estados Unidos, né, Bruno? A gente já sabia desde que saiu a tabela que o único confronto mais acessível na terceira etapa era a Tailândia. Todos os outros eram casca dura. E o Brasil passou bem por Japão e Polônia. E aí, porque perdeu 7. Não importa, são 2 jogos que perder 7, mas sair vencedor com 3 pontos, para a gente estar comemorando. Mas imaginando, o Brasil já classificado, tendo esse clássico com os Estados Unidos, que certamente uma disputa por primeiro lugar, né? Os 2 times hoje estão empatados. As americanas à frente nos critérios de desempate. O Brasil fazendo a sua parte, vencendo a Tailândia, nem talvez precise vencer as americanas para sair primeiro. Porque pensando alto com vocês aqui, abrindo 3 pontos com a vitória na Tailândia, um tie-break perdendo para os Estados Unidos garante o primeiro lugar para o Brasil. A gente vai ter que fazer conta, não sei se o Brasil vai querer sair em primeiro, porque vai olhar o cruzamento, emparceramento, tudo isso em jogo, mas eu acho que a gente pode e deve usar o jogo contra a Tailândia para dar um respiro para algumas atletas. E aí é um cruzamento, passando em primeiro, que deixa com altas probabilidades de ser a China, né? Dona da casa. Pois é. Será que é vantagem passar em primeiro, né? Isso também vai ter que ser analisado, né? E pensado, né? E a gente não tem muita escolha, né, Bruno? Porque a gente abre a última rodada, né? O Brasil não sabe. Se o Brasil fosse o último jogo da rodada, você já sabe todo mundo onde está, quem ganhou, quem perdeu, quem poupou, quem não poupou. Você pode escolher. Mas eu acho que Brasil e Estados Unidos não vão ter essa oportunidade, porque você não sabe o que os outros vão fazer depois. Então eu acho que a gente não vai ter essa opção de escolher caminho na fase final, não. E eu não vejo com bons olhos também esse lance de escolher, tá, cara? Vai jogar contra os Estados Unidos para ganhar, para terminar a primeira fase na primeira colocação, independentemente do que virá no cruzamento. Se a gente passar em segundo, o cruzamento também não vai ser dos mais simples. Pode ser Holanda por ali, pode ser de repente até a Turquia por ali. Então eu acho que, cara, não vamos olhar muito para as probabilidades de que se a gente passar em primeiro, a China é o 8º, time da casa. Primeiro que é uma probabilidade, né, cara? Então eu acho que o Brasil vem com força máxima. É uma seleção que durante bastante tempo a gente penou para vencer, demorou, ficou num jejum bastante longevo aí contra os Estados Unidos. Inclusive a gente venceu o conjunto dos Estados Unidos, mas numa formação bastante alternativa. Eu acho que antes também de pensarmos nos Estados Unidos, temos que vencer e vencer bem o conjunto tailandês. O Brasil volta à quadra menos de 24 horas depois para um embate com uma seleção que também tem lá seus bons valores, uma seleção que joga rápido, que mexe muito o jogo, tem que estar bastante atento ali, jogando com o bloqueio bem fechadinho. Mas eu sou da opinião que
o Brasil jogará para terminar com 4/4 e líder da competição na fase regular. O que será bom demais. Eu estava dando uma olhada aqui, senhores, nas estatísticas de defesa, já que a gente falou um pouco ali de mudança das líberos, e o Brasil termina a partida de hoje, mais uma vez, com a Roberta como a maior defensora do time. Foram 14 defesas da Roberta, e na sequência aparece a Julia Bergmann com 12. A gente já elogiou muito a Roberta no último jogo por conta disso, né, Gordinho? Ela terminou, se eu não me engano, com 21, empatado com a Marcele diante do Japão. E hoje, mais uma vez, ela foi importante para o Brasil gerar contra-ataques, né? É isso, e em diversas oportunidades se lamentou por não ter subido mais bola, né? Eu lembro claramente uma bola na diagonal da Stizek, depois um ataque no corredor também, da Damask, que ela estava bem posicionada e não conseguiu subir. Defesa é isso, boss. Defesa, além de bom posicionamento e boa técnica, é essa gana de botar a bola para cima, e isso tá latente, ele tá na cara da Roberta, que ela tá muito afim de botar essa bola para cima, e tem dado certo, né? Tá bem posicionada, tá aguerrida, teve momentos em que ela foi imprecisa no levantamento e se doou ainda mais para não permitir que a bola caísse, né? Uma bola que tocou no bloqueio lá no segundo set, que ela foi ao chão, tocou com uma mão, ela não subiu, então foi a principal defensora brasileira e quis mais. Ficou bastante nítido para mim que ela se lamentou em oportunidades que ela estava bem posicionada, tocou na bola, mas não gerou contra-ataque. E a reta final da Roberta foi muito boa, né, em termos de precisão, né? Porque a inversão não funcionou ali no finalzinho, né? A Macris foi imprecisa, soltou um contra-ataque ali no meio para a Júlia, uma bolinha baixa ali nas costas, né? Depois abriu o levantamento para Ana Cristina, que acabou sendo bloqueada, né? E o que segue me preocupando, amigos, é esse fino ajuste das nossas levantadoras com as centrais, né? Hoje a gente voltou, em determinado momento da partida, a apresentar esse velho problema, né? Da falta de sintonia. Achei até que a Lorena fosse ter um pouquinho mais de minutagem, né? Mas o Zé rapidamente voltou com a Diana e ele deu sorte, porque a Diana conseguiu pontuar numa largada ali no limite da condução, depois definiu uma bola de cheque, mas a nossa bola pelo meio voltou a não fluir com aquela naturalidade que, por exemplo, apresentou contra as japonesas, né? E ainda fechou a parcial com um ponto de bloqueio, né? A volta da Diana foi sim providencial. Tá aí mais um nome que deve sim ganhar alguma minutagem dependendo do enredo da partida contra a Tailândia. A Lorena, que vem sendo pouquíssimo acionada, né? No nosso entendimento, era até a quarta central do conjunto, né? A Luzia passando à frente aí nessa caminhada, sendo a primeira suplente entre as centrais, mas aquela análise que a gente fez ali em relação a, quem sabe, promover algum descanso para Ana Cristina e para Julia Bergmann, promover ali um pouco mais de minutagem para Helena na ponta, e quem sabe também as primeiras minutagens para Basso, talvez role alguma alteração também no meio de rede, claro, a depender da facilidade com que o Brasil vai construir o embate contra a Tailândia. Eu estava olhando aqui, senhores, lembro de ter falado durante a transmissão que me surpreendi com a quantidade, na verdade com o volume de jogo polonês, e no total a Polônia defendeu muito mais que o Brasil no jogo. Foram 81 defesas da Polônia contra 58 do Brasil. Para mim, a gente já falou individualmente da Lampkowska, a gente já sabe como joga a Stizek, a gente viu a Damask jogando bola no 4-7, mas para mim o grande fundamento polonês e que me chamou demais a atenção foi o volume de jogo. E a Sviglovska, quantas bolas botou para cima, boss? Certamente foi a principal defensora do embate. Ela que já foi a principal defensora da Liga das Nações em 2024, recebeu a honraria por méritos, pelos números, e é realmente uma líbero que chama a atenção, e não só produzindo contra-ataques, mas encostando também ali a recepção no side-out. Começou a partida com 147, Daniel, a segunda no ranking das defensoras. Acrescente mais 19. Foi a maior defensora do jogo. Na sequência apareceu a Lampkowska com 17. E aí tem trabalho, né? Tem trabalho do Lavarini, da CT, trabalho delas nos clubes também. Eu estava pensando uma coisa, né? A gente elogia tanto a fábrica de ponteiros poloneses, né? E o Lavarini, evidentemente, decepcionado com a derrota, mas olhando o copo meio cheio,
uma boa geração de ponteiras polonesas aí, né? Meninas com 23 anos, né? Para justamente dar um fôlego aí, para não viver só de Lukashik e Tsirnianska, que também é muito jovem, né? Tsirnianska. 22 anos tem a Tsirnianska e 26 a Lukashik, que inclusive também já teve premiação individual em Liga das Nações em 2023, compôs ali o quadro de melhores jogadoras da competição. Tá bem servido de ponteira, certamente. A Piasecka com 23, a Lampkowska com 26, a Orshol, que entrou um bocadinho ali, 23 anos, né? Tem material. Vai lá, Daniel. Não, eu só ia falar que quando a gente faz esse tipo de análise, eu penso na galera que adora criticar o Lavarini nas redes sociais. O trabalho que ele faz na seleção polonesa, de deixar essa seleção polonesa em condições de brigar por medalha nas competições, é de se tirar o chapéu. A gente está citando aqui ponteiras que não são destaques nos seus clubes. Não, na verdade, não são destaques em grandes clubes europeus. São dois desfalques importantes, né? Sem a Tsirnianska e sem a Lukashik. É um time que talvez não conseguisse sustentar, e novos nomes estão aparecendo, e essa Polônia vai continuar dando trabalho. Então, assim, tem muito mérito no trabalho que o Lavarini faz nessa seleção polonesa. E outra coisa, né, Gordinha? Imagina se tivesse a Volach ali. Exato. E temos que falar também deste jovem valor no meio de rede também, né, cara? Kopucci jogou bem, é uma central que os dados fornecidos tem 1,90 m, mas pelo visual a gente vê na rede ali, ela tem mais de 1,90 m, certamente, não tem 13 centímetros menos do que a Estizia, que tem apenas 19 anos, não tem mais a Corneluk ali no meio de rede, que é uma central também imponente, mas que jovem valor, hein? Ano passado, no Mundial Sub-19, foi eleita uma das 2 melhores centrais do Mundial, da competição, e já chegou aí com o pé na porta no profissional, ainda com idade para disputar as categorias de base. Tem mais pelo menos 2 anos de Sub-21, a jovem central Kopucci, e jogou muito bem os 4 sets contra a seleção brasileira. É isso, a Polônia começa a olhar para frente, né? Começa a se renovar, mas são 2 nomes que realmente fazem falta, né? Corneluk e a Volach, embora seja consenso aqui que a Volach renda melhor, pelo menos nessa fase da carreira dela, no Corneliano do que na seleção polonesa. E mais um nome, hein, Bruno? A Sturovska, né? Que você também vem falando já dela no Bloco Takal, uma jogadora, interessante. Tá chegando no Cruzeiro, vai jogar lá com o Lorenzo Pintos, ex-comandante do conjunto Minas Tenista, vai ser parceira da Maiane, que também vai debutar lá no voleibol turco, e é uma jogadora que tem peso de ataque, claro, faz sombra para a Estizia, mas ainda precisa evoluir um pouco mais para concorrer à vaga ali na saída de rede, mas também é um jovem valor, 24 anos, que tem o que evoluir, mas já apresenta um voleibol de encher os olhos. Gosto muito. Acho que também tem a contribuir aí, até para quando um descanso for necessário para a Estizia. Esse time vai dar trabalho. Esse time vai continuar dando trabalho no cenário internacional. Para quem está nos acompanhando ao vivo, tem um jogo em andamento no momento. Itália 1, Bélgica 0. O Velasco manteve a Antropova como titular no lugar da Paula Egonu. O restante da cavalaria está escalada. Tem Orro em quadra, tem Sila em quadra, Danese em quadra. E foram só 11 pontos da Antropova no primeiro set, tá, senhores? Uma partida normal da Antropova até aqui. Em um set ela faz mais ponto do que, né? As normais fazem um jogo mais longo. Olho nessa Itália na sequência, viu, senhores? Esse time aprendeu a ganhar, conseguiu descansar seus principais nomes e vai chegar gigantão. Se eu tivesse que olhar o emparceramento lá da frente, eu tentaria escapar da Itália na semifinal, tá, senhores? Tirou daqui, Daniel. Tirou daqui, era o que eu ia dizer. Talvez a escolha entre muitas aspas não seja olhar para as quartas, mas olhar se é que isso vai ser possível pelo que você já explicou aí, horário do jogo e tudo mais, né, de Brasil e Estados Unidos. Porque não tem chance da Itália terminar na vice-liderança. Ou será Brasil ou será Estados Unidos. Itália será a terceira. Não tem para onde correr nesse emparceramento aí. Ai, meu Deus. Esse filme aí de Itália na semifinal não traz boas lembranças.
Para o Brasil ser campeão, vamos ter que ganhar da Itália. Seja na semi, seja na final, chapa. O Brasil não será campeão da Liga das Nações sem enfrentar a Itália. Essa é a moral. E para quem está ao vivo aqui, e independentemente dos demais resultados do dia, se a fase classificatória terminasse hoje, teríamos Estados Unidos e China, Brasil e Polônia, Itália e Turquia, Canadá e Japão. Bom para vocês? Como gosta de dizer um amigo meu, muita treta, vixe. Não vai ter pra onde correr não, rapaziada. Mas eu acho que vai ter gente reclamando mais do que nós, hein? Se tiver realmente vai. Aí, a nossa reclamação vai ser só na semi. Beleza, na semi eu até aceito, mas tem gente que vai ter que olhar para as quartas com um certo carinho. Eu acho que o Brasil pode muito bem ser campeão sem jogar contra a Turquia nenhum jogo nessa Liga das Nações, tá? Turquia que abre o olho. A Turquia tem que ganhar pelo menos mais um jogo para se classificar. Mais tarde tem a Holanda. A Holanda joga hoje com a Alemanha. Se a Holanda ganhar da Alemanha, a Turquia vai correr um certo risco aí. Mas teremos muita coisa para falar nesses próximos dias. Senhores, vamos encerrar por aqui. Tá feito, né? Quase 3 horas aqui, live de milhões. Vamos ver só se a gente chegou aqui a 1 milhão de likes, Bortoleto. Chegamos, 1.100.000 likes, então missão muito mais do que bem cumprida. Cumprida e cumprida. Vamos então encerrando aqui o nosso pós-peleja com mais uma vitória brasileira, para a gente também já se organizar, para já estarmos novamente ao vivo. O Brasil volta à quadra logo menos às 3h30 da manhã, hora Brasília, contra o conjunto tailandês. E por aqui estaremos e tenho certeza que por aí vocês também estarão. Valeu, Bruno, valeu, Boss, valeu, Johnny Katayama na retaguarda e valeu também patrocinadores que seguem aqui apoiando o trabalho da Vivôlei. Temos encontro marcado para já. É isso, Gordinha. Até lá, bom descanso para os amigos. Então, um salve para a Melita, o café oficial do vôlei brasileiro, Team GM, agenciamento esportivo levado a sério e também a Volt 100% Brasil. Se você está assistindo no corte do pós-jogo, não se esquece do like e até a próxima. Web Vôlei, vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer. É transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pensando no mesmo ritmo. Do amarelo que floresce forte, do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante!